Muito bem, senhores. Nós vamos falar hoje aqui da questão, vamos começar o estudo da principiologia aplicada ao processo do trabalho. Como a gente já falava, né, na nossa última aula, existem princípios que eles são comuns. Nós falaremos em breve aqui dos princípios fundamentais e vamos falar também dos princípios peculiares do processo do trabalho. E hoje nós vamos começar falando daqueles princípios que são comuns ao processo civil e ao direito processual do trabalho. Eu já comentei com os senhores aqui, nós já fizemos uma análise sobre isso aqui, ligada à questão da estrutura processual, daquela divisão, falamos até da teoria monista, teoria dualista, né? Sobre a estrutura que os processos têm, e essa subdivisão em três sistemas, que é o processo civil, o processo penal e o processo do trabalho. E nós falávamos aqui que o processo do trabalho ele tem toda uma estrutura específica, voltada para garantir a efetividade, adaptado à ideia do seu direito, né, as condições, as características próprias do seu direito material. Então, observem, os senhores, que alguns desses princípios que os senhores já estudaram na teoria geral de processo, eles também são aplicáveis ao processo de trabalho, com alguma diferença, mas na grande maioria da mesma forma. A ideia é que a gente, né, os senhores já sabem, tem esse conhecimento já que já vem do processo civil, os senhores estudaram processo civil, estudaram teoria do processo. A ideia é que essa principiologia ela tem um papel muito importante quando a gente fala de processo. Nós sabemos que os princípios gerais de direito eles são base, né, e fundamentam, né, são fundantes para o nosso sistema, para a organização do nosso poder judiciário, aplicação, integração das leis, né, das normas, enfim. Os senhores já estão cansados, já são craques nisso aí. Mas é fato que a questão do princípio, em especial os princípios, eles são responsáveis para dar uma coerência interna ao nosso sistema jurídico. Então, observa bem, principalmente organizar esse sistema jurídico, operacionalizar o funcionamento desse sistema que existem esses princípios. É justamente para isso, né? Nós temos, então, princípios constitucionais, chamados de princípios fundamentais, temos princípios gerais e temos princípios especiais, né? Muito importante a gente lembrar que o nosso processo civil está cada vez mais próximo do processo de trabalho. Já comentei com os senhores aqui que com o Código Civil de 2015 se aproximou muito alguns institutos, alguns atos, algumas práticas processuais do processo trabalhista, né? Isso é importante porque isso também colabora para essa harmonização do sistema. E principalmente porque, apesar dessa subdivisão, cada subsistema, cada especialidade processual, como a trabalhista, como a penal, como a civil, elas têm regras especiais, né, que não são incompatíveis com os princípios comuns ou com as regras gerais. Seguem uma mesma linha, seguem uma coerência, porém, né, há também uma questão específica em razão daquela forma própria daquele direito material que se visa garantir, que se visa dar efetividade. Então, é como se a gente tivesse princípios gerais, né, coerentes entre si, que permitem essa integração do sistema, e esses princípios especiais, que vão adequar o trâmite processual, os atos processuais, a forma como o processo se desenvolve, de acordo com as garantias e as características próprias de cada direito material, tá certo? Então, dando sequência aí, já propriamente dito, entrando no nosso tema da aula de hoje, que são os princípios comuns ao direito processual civil e ao direito processual do trabalho, eu chamo a atenção dos senhores para o fato, né, de que, na verdade, quando a gente fala em princípios comuns, tanto do processo civil quanto do processo do trabalho, a gente está falando nada mais, nada menos do que aquelas regras aplicadas ao processo que garantem, né, obviamente, um caminhar processual, com aquela coerência que a gente falava aqui, né, mas ligada à teoria geral do processo, ou seja, são princípios, portanto, ligada à teoria geral, porque aplicam tanto a uma parte, a uma subdivisão do processo, como o civil, como também a outra subdivisão do processo, que é o trabalhista, né?
Regra geral, senhores, tradicionalmente, em regra, esses princípios eles estão, na sua grande maioria, previstos em lei, né? Ou ainda decorrem da interpretação e da interação da lei, né, no domínio de cada processo. Então, nós vamos trabalhar aqui agora esses princípios, vamos estudar especificamente cada um deles, ok? O primeiro deles, está aí na aula texto que eu enviei para os senhores já receberam, é o princípio do dispositivo, né? Ou também conhecido como princípio da demanda. A ideia, senhores, é o seguinte: cabe à parte provocar a tutela jurisdicional. Se você tem um conflito, se você pretende a solução desse conflito pelo Poder Judiciário, né, você que se sente, de alguma forma, atingido na sua esfera jurídica, no seu direito, deve ir a juízo. Veja, cabe à parte apresentar a sua pretensão, deduzir em juízo, né, requerer perante o Poder Judiciário a proteção e a garantia para que se tenha efetividade naquele direito que você acredita está sendo lesado ou sob ameaça de lesão. A ideia do princípio dispositivo, ou do princípio da demanda, é que o Estado presta tutela jurisdicional, não há dúvida, mas quem tem que provocar essa tutela, quem tem que buscar essa proteção tutelada pelo Poder Judiciário através do Estado, são as partes interessadas. Olha, veja, você não vai encontrar na rua, né, um juiz, por exemplo, do trabalho, perguntando: fulano, você tem algum problema aqui? Você quer que eu faça algum processo para você? Alguém te deve alguma hora extra? Você recebeu alguma rescisão? Já trabalhou em algum lugar? Foi dispensado? Ou seja, você procura justiça, você aciona a jurisdição e, uma vez, né, que você busque essa tutela jurisdicional, aí sim, o Estado vai ter que prestá-la através do meio chamado processo. Então, o princípio do dispositivo, o princípio da demanda, alguns falam do princípio da inércia, é que a jurisdição está lá. Você tem que provocá-la. Obviamente, quando a gente fala em provocá-la, é acioná-la através do meio próprio, né? Você vai fazer uma petição inicial, vai apresentar um requerimento, forma própria, tecnicamente, vai chegar lá e xingar o cara. Provocação, obviamente, no sentido técnico, né? Óbvio, tá certo? Não é ficar vindo para aula de processo de trabalho com camisa do Atlético, não. Não é esse tipo de provocação, não, viu, Ana? Viu? Brincadeira, tá? Assiste a aula do jeito que você quiser, a camisa que você quiser, não posso fazer nada. Senhores, princípio inquisitivo, né? Outro princípio aplicado ao processo civil e também ao processo de trabalho. O que é o princípio inquisitivo? Se a jurisdição tem que ser acionada, provocada, uma vez acionado o Poder Judiciário, uma vez provocada essa prestação da tutela pelo Estado, o princípio inquisitivo vai determinar que os atos processuais devem se desenvolver normalmente, conforme previsto em lei, e que cabe efetivamente ao magistrado, né, presidir esses atos, né, processuais, e que, desde que o processo tenha começado por iniciativa da parte, ele vai se desenvolver por um impulso oficial. Tem gente que também vai chamar esse princípio de princípio do impulso oficial. Ou seja, né, você vai lá e ajuiza a sua ação. A partir daí, cabe ao juiz o dever de prestar a jurisdição, né, de seguir aqueles atos processuais, aquela sequência processual prevista em lei, no nosso ordenamento, tá certo? De acordo com as competências funcionais, né, o poder que o Estado lhe confere, que a lei lhe confere, tá certo? O ordenamento jurídico lhe dá, ele, juiz. Por isso, princípio do impulso oficial. Uma vez que existe o processo, né, cabe ao próprio Poder Judiciário fazer com que esse processo tenha sua sequência natural, sua sequência lógica, né, ou seja, que ele se desenvolva e que ele cumpra todos aqueles requisitos, todas aquelas exigências, todos aquele passo a passo, vamos falar assim, previsto no ordenamento, até que o processo esteja em condição de julgamento e, obviamente, até que ele se finde com a sentença, com o provimento, com o trânsito em julgado, etc. Né? Então, esse é o princípio do impulso oficial, também chamado de princípio inquisitivo, tá certo? O outro princípio, senhores, é o princípio da instrumentalidade. Já até falei dele aqui
né? Em aulas anteriores a gente conversava exatamente sobre isso. E dizíamos o seguinte, olha, o processo, senhores, ele não tem uma finalidade em si mesmo. Né? Lembra que eu falei isso aqui com os senhores várias vezes? Né? Por que o processo não tem uma finalidade em si mesmo? Porque o processo, ele nada mais é do que um caminho. Por isso, instrumentalidade, ele é um instrumento, via pela qual você aciona a jurisdição. É por meio do processo que a gente consegue buscar essa tutela jurisdicional do Estado. Então, quando a gente fala que o processo não tem fim em si mesmo, a gente está dizendo que ele é um mero instrumento de manifestação da justiça, correto? É através do instrumento processo que eu vou conseguir um pronunciamento judicial sobre aquela questão de jurídica, aquele direito que eu estou submetendo à prestação do Estado, à prestação jurisdicional do Estado. Né? Os senhores também encontrarão esse princípio com o nome de princípio da finalidade, certo? Fato é que, através do processo, a justiça se manifesta. O processo, portanto, nada mais é, senhores, do que uma ferramenta. Veja, o processo, na verdade, a gente fala, né, do ponto de vista técnico, científico, que o processo é método de realização do direito material. Se eu tenho direito material de receber hora extra e peço ao meu patrão que me pague a hora extra e ele não paga, como é que eu vou conseguir garantir e realizar esse direito material, recebimento de hora extra? Através do processo, né? Através do processo. Então, é nesse sentido, correto? Professor, perguntar? Oi. ele também é conhecido como princípio da finalidade? Sim, os senhores vão encontrar ele também com esse nome, princípio da finalidade. A ideia é de que a finalidade do processo é a garantia e a realização do direito material. Beleza? Podemos? Olha só. Próximo princípio aí, senhores, é o princípio da impugnação especificada. Pessoal, muita atenção a esse princípio, tá? Esse princípio, de fato, ele é muito importante, principalmente para o processo trabalhista. Através desse princípio, a gente entende o seguinte: toda vez que a parte tem que se manifestar sobre determinado documento, sobre determinada prova, sobre determinado fato, essa manifestação ela tem que ser de forma específica. Veja bem, quando eu falo em contestar, eu vou contestar, né? Eu vou resistir, eu vou me opor a determinada pretensão. Em regra, a contestação é uma forma de resposta do réu, um dos meios de defesa do réu, não é isso? Então, quando eu tenho uma reclamação trabalhista, eu vou apresentar defesa ou contestação. A CLT trata a contestação como defesa, mas não é equivocado, não tem erro falar em defesa nem falar em contestação, é a mesma coisa. No processo de trabalho, né, se equivalem. Então, quando eu vou fazer uma defesa, por exemplo, eu faço a contestação, eu me oponho, eu apresento resistência àqueles pontos que são colocados na inicial, que são aventados no processo pelo autor. Mas quando eu faço a impugnação de alguma coisa, significa que mais do que me opor, mais do que resistir, eu não estou admitindo aquilo como verdade, eu não estou reconhecendo aquilo. Quando eu pego um documento e faço uma impugnação de um documento, significa dizer o seguinte: olha, esse documento eu não reconheço, eu não concordo com o teor dele, né? Então, no processo do trabalho, mais até do que no processo civil, essa impugnação ela tem que ser específica. Se você vai se manifestar sobre um fato, se você vai se manifestar sobre uma prova, que você o faça de forma específica. Aquela impugnação genérica, né? Contesta, impugna ou impugna, né? Não tem problema. Todos os documentos e dizeres da inicial. Isso é impugnação genérica. Agora, contesta e impugna o documento de ID ou de folhas tal do PDF do processo eletrônico, por isso, porque não está assinado,
porque não representa a realidade, porque não foi pago pelo reclamante, porque isso é impugnação, certo? Você manifestar de forma expressa e específica sobre cada ponto do processo. No processo do trabalho, impugnação generalizada não tem valor jurídico de oposição e de reconhecimento. Então, senhores, pelo princípio da impugnação especificada, principalmente no processo do trabalho, é preciso que faça a impugnação ponto a ponto, fato a fato, documento por documento. Ele decorre daquele artigo 341 lá do CPC, né? Vocês vão lembrar aí, fala que incumbe ao réu manifestar-se de forma precisa, algo do tipo, né? Sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as que não forem impugnadas. Isso é que acontece no processo de trabalho, e acontece muito. Aquilo que você não faz impugnação especificada no processo de trabalho é tido como aceito, é tido como verdadeiro. Se você não impugnou um documento, você aceitou o documento como real. Se você não impugnou uma determinada alegação, contestou de forma genérica, impugnou de forma genérica, considera que você aceitou, que você reconhece aquele documento. E aí, senhores, o risco que se corre é que aquilo fique incontroverso, porque você aceitou, você não impugnou especificamente. Então, essa é a importância da impugnação especificada, né? E isso no processo de trabalho é extremamente importante, porque o que não foi impugnado especificamente será presumido verdadeiro, né? Será presumido verdadeiro. Então, no processo trabalhista, toda vez que eu não faço a impugnação especificada, eu terei a presunção de veracidade daquilo que eu não impugnei, ok? Presume-se verdadeiro. Essa é a consequência jurídica, certo? Muito importante os senhores se atentarem para isso. Ana Paula, o seu microfone está ligando e desligando sem parar. Ele está apitando aqui para mim, ó. Tá ligando e desligando, ligando e desligando. Olha aí. Conseguiu aí? Parece que ele está acionando automático, olha aí. Beleza. Vamos lá, senhores. Próximo princípio é o princípio da estabilidade da lide. Olha só, nós já sabemos que a relação processual ela se completa quando há a citação válida do réu, né? Os senhores, inclusive, já estudaram isso aí em processo civil. Quando o autor, né, no caso aqui do processo de trabalho, o reclamante, quando ele interpõe uma reclamação trabalhista, quando ele propõe uma reclamação trabalhista e distribui sua reclamação trabalhista, na inicial, ele deve deduzir todas as alegações de fato, de direito e os pedidos que ele pretende objeto daquela reclamação. Tá certo? Consequência natural dessa distribuição da reclamação é qual? Notificação da reclamada ou do réu, para que o réu responda ao processo. Virá, então, a defesa, né? O réu apresentará a sua defesa no processo trabalhista. E aí nós vamos aprender aqui que, regra geral, isso acontece na audiência, na primeira audiência e tal. E aí, senhores, o que vai acontecer? A partir do momento que a defesa é ultrapassada, apresentada, recebida no processo, nem em tese, né, nem com o consentimento das partes, é possível alterar, é possível modificar, mudar a pretensão do autor ou os fatos alegados em defesa pelo réu. O que dá o limite do processo, o que dá o limite da lide para o autor é a inicial. E o que dá o limite da lide para o réu é a defesa. Então, veja, se você tem uma reclamação trabalhista, você ajuiza uma reclamação trabalhista, tudo aquilo que você falou ali será objeto de discussão, será objeto de prova durante o processo. Aquilo que não faz parte da sua inicial, aquilo que você não pediu,
sequer será objeto de prova, por exemplo. Né? Você vai para a audiência, chega lá, o juiz vai perguntar, doutor, vamos fixar os pontos da prova. O que o senhor pretende provar com a testemunha? Ah, eu pretendo provar hora extra. Ah, mas a inicial não tem pedido de hora extra. Ah, mas eu quero provar, quero perguntar se ele trabalhar. Se não tem pedido, acabou. Não faz parte do limite da lide. Da mesma forma que vai acontecer com a defesa. Né? Se a defesa não alega determinada matéria, o reclamante está lá, por exemplo, pedindo adicional noturno. A defesa, em momento nenhum, nega que ele trabalhou à noite, ou a defesa, em momento nenhum, argue que pagou adicional noturno, sequer junta recibo. Chega na audiência, apresenta uma testemunha, o juiz vai perguntar, o que o senhor pretende provar? Não, eu pretendo provar aqui com o testemunho que ele não trabalhava à noite, mas o senhor não negou. Então, observem, os senhores, que a ideia da estabilidade da lide é o seguinte: a partir do momento que o processo tem a sua maturação, com a apresentação da defesa, perfeita formação da relação processual, autor e réu, apresentação da defesa, não se pode mais alterar, não se pode mais modificar nem a inicial e nem a defesa. Desse princípio aqui decorre um outro, os senhores já estudaram lá, nós vamos falar dele aqui quando a gente falar do recurso trabalhista, que é aquele da não inovação recursal. Quando você faz um recurso, por exemplo, de uma sentença, você não pode inovar a matéria, objeto do processo, em sede de recurso. Por que você não pode inovar? Porque aquilo não foi objeto de pronunciamento da primeira instância, aquilo não estava na inicial, aquilo não estava na defesa. Por que agora vai aparecer no recurso? Até porque haveria a possibilidade de ocorrer a supressão de instância. Como é que o tribunal, segunda instância, vai conhecer de matéria ou vai revisar matéria que sequer foi vista pela primeira instância? Isso não tem jeito. O tribunal vai rever. Se não foi visto, não tem o que rever. Né? Eu não posso, por exemplo, inovar em sede recursal. Porque se eu inovo em sede recursal, eu estou ofendendo o princípio da estabilização da lide. Ok? Professor, ok. O saneamento, até a fase de saneamento, ela estiver completa, antes disso eu posso mudar alguma coisa? Posso acrescentar algum documento ou pedido? Muito bem, Jamil. Olha só, estou vendo que você está estudando minha matéria, hein? Olha só, senhores, vejam. Nós vamos aprender aqui, e aí a matéria ela é, vamos dizer assim, ligada, né, à fase que a gente vai fazer um estudo específico sobre a inicial, né? Nós vamos falar sobre a inicial trabalhista e vamos falar também sobre a defesa no processo de trabalho. E aí nós vamos falar sobre a figura do aditamento, ok? Nós vamos falar sobre o aditamento da inicial e o aditamento da defesa. E vamos entender lá, ô Jamil, como é que isso pode ser feito. Então, quando a gente fala do princípio da estabilidade da lide, a gente fala de após ultrapassada a fase da defesa, porque até no processo de trabalho é diferente, no processo civil, até a fase da defesa é possível aditar a inicial, assim como é possível aditar a defesa. Mas existem critérios, requisitos que são um pouco mais profundos, vai demandar um estudo de umas outras questões, e nós vamos falar disso. Por isso que aqui a gente está dizendo o seguinte, olha, o saneamento processual, levando ao lado no sentido da sua pergunta, quando a gente fala de saneamento processual, é importante lembrar que no processo do trabalho, essa figura não existe como existe lá no processo civil, tá? Lá no processo civil tem o despacho saneador, vocês aprenderam isso, ok? Né? Aqui no processo do trabalho não tem. Aqui no processo do trabalho é um pouco diferente, né? Aqui, no processo trabalhista, é uma adaptação que a gente faz, né, dessa figura do saneamento. Por quê? Porque a nossa defesa apresentada até o início da audiência. E nós temos ritos processuais, que são 3, vamos falar deles aqui, que sequer permitem o aditamento. Mas no rito ordinário é possível. Então, essa questão do saneamento, ela não existe no processo de trabalho, igual existe lá no processo civil. Então, quando a gente fala do princípio da estabilização da lide, o entendimento é o seguinte, olha, apresentou a defesa, passou a fase da defesa, não pode mais mudar nada. Foi feita a inicial, não houve mudança até a defesa. Foi feita a defesa, não houve mudança até a defesa. Vamos partir desse ponto.
Fez a defesa, acabou. Estabiliza a lide, não se pode mais alterar, ok? O saneamento, nós vamos aprender que no processo de trabalho não tem essa figura, como tem no processo civil. A Natália me mandou aqui o seguinte, ó. Primeiro, professor, tem uma pergunta. Verônica, é possível fazer emenda da inicial antes da citação válida? É o que eu estou falando, Verônica. É possível fazer... Não, a pergunta tinha saído antes da Jamil, agora já respondeu. Pode pular, professor. É possível fazer o Obrigada. aditamento e nós vamos falar disso na inicial, tá? Aí a Nayara mandou uma outra pergunta aqui. Nayara, você está me ouvindo, né? Na prática, a matéria nova não será conhecida, professor, em caso de inovação recursal. Na verdade, de inovação não será conhecida. Se a matéria... aí, Nayara, você tem condição de abrir o áudio para a gente conversar aí? Você está me ouvindo? Você consegue Sim, abrir professor, seu estou áudio? ouvindo. Oi? Sim, estou ouvindo. Então, olha só, vamos lá. Quando a gente fala matéria nova, é alegação, beleza? Alegação de fato ou de direito. Consensual isso aqui, que a gente está chamando de matéria nova? Sim. Sim? Beleza. Se foi inovação, né, na fase de recurso, ou seja, você apresentar um requerimento que não consta da inicial, você apresentar um pedido que não está na defesa, você apresentar um argumento, uma situação qualquer jurídica de fato, em manifestação da parte, que não fez parte do limite do processo, nem na inicial para o autor e nem na contestação para o réu, sim, a matéria não será conhecida, ok? O tribunal, literalmente, vai dizer que não vai se manifestar sobre tal ponto porque caracteriza inovação recursal, ok? E que isso implica supressão de instância. O tribunal não pode se manifestar sobre matéria que não foi objeto de manifestação da primeira instância, porque a sentença, ela, obviamente, vai manifestar sobre aquilo que foi objeto da lide. O que poderia acontecer seria um equívoco na prolação da sentença, mas aí não seria especificamente esse caso. Seria caso de embargo de declaração. Os senhores já conhecem o embargo de declaração do processo civil. Se houve alguma omissão da sentença, aí é um pouco diferente. Por quê? Porque aí, se houve omissão, eu vou ter apresentado lá, obviamente, meus embargos de declaração. E os embargos de declaração vai permitir que o juiz que prolatou a sentença volte na matéria e manifeste sobre ela. Aí sim, se for um caso, por exemplo, de omissão por parte do juiz, correto? Que é diferente da parte inovar, situações diferentes, ok? Aí caberia um embargo de declaração, porque o juiz não se manifestou sobre a matéria que já estava lá. Foi o juiz que equivocou, foi o juiz que foi omisso. Embargo de declaração, se ele não manifestar, aí o tribunal se manifesta, porque houve embargo de declaração, o nome disso é o pré-questionamento, né? Você pré-questionou aquela matéria lá na primeira instância, através de embargo de declaração, antes de chegar no tribunal. Agora, isso é caso do juiz ser omisso. No caso, Nayara, da parte alegar matéria que antes não foi alegada, é inovação recursal, não haverá pronunciamento. Tá claro? Claro. Ô, professor, Sim, desculpe. obrigada. Só ver se a Nayara ficou claro, Nayara? Ficou sim, muito obrigada. Beleza. Outra coisa aqui, Bom. quando eu falei que matéria nova era alegação, é porque não se aplica a documento novo, tá? Porque documento novo é uma outra figura que nós vamos falar também. Beleza? Vamos lá, Jamil. Porque a bateria estava acabando, eu tive que recarregar. Eu pedi a finalização, mas era só uma dúvida que me ocorreu. No processo civil, o saneamento, o juiz pode pedir para corrigir alguma coisa se tiver dentro dos limites, né? Lá. E se acontecer isso no trabalho, o juiz também pode pedir ou não tem essa chance? Ó, é possível, só não é comum, porque a gente tem procedimentos que impedem isso, tá certo? Quando a gente estudar os procedimentos trabalhistas do processo individual, né, nós vamos aprender, por exemplo, que não é possível sequer emenda na inicial em 2 deles. No ordinário, até seria possível, mas existem os requisitos próprios também. A questão do saneamento trabalhista é porque, dada a forma processual que a gente adota, audiência una, concentração de atos, celeridade processual, simplicidade de forma, isso aí literalmente é recortado do nosso modelo. E aí você vai aprender o seguinte, que não há o saneamento, mas que se o processo tiver algum defeito sanável, é possível de
consertá-lo em algum procedimento, não em todos, tá? E aí nós vamos estudar os 3 procedimentos e vamos explicar isso em cada um deles, ok? Mas esse saneamento, como existe no processo civil, não existe no processo de trabalho. Isso é fato. Certo? Ok. Beleza? Certo. Senhores, já fui avisado aqui pelo Cisco que o nosso tempo está acabando, né? Então, nós vamos fazer o encerramento aqui. Estamos falando aqui agora da figura do princípio da estabilidade da lide, né? E, resumindo isso aí, a partir do momento que o processo passa dessa fase da defesa, não se altera mais nem inicial, nem contestação, nem pelo réu, nem pelo autor. Beleza? Nós vamos fechar o vídeo aqui agora, fazer a nossa gravação, e aí, em 5 minutos, né, vamos marcar aqui mais ou menos 8h10, assim que ele acabar de salvar o vídeo, a gente entra novamente, o link é o mesmo, vai lá no grupo de WhatsApp, qualquer coisa, que o link vai estar lá novamente, ok? E aí, se os senhores tiverem alguma pergunta sobre até esse ponto aqui, princípio da estabilidade da lide, a gente já abre o nosso segundo tempo, esclarecendo essas dúvidas. Combinados? Certo? Então, até já, senhores. Obrigado.